Maravilha, vamos agora falar do capítulo 3 do Clean Code com o título Funções. Esse capítulo 3 ele fala das funções, como devemos escrevê-las, o tamanho, quais parâmetros devemos colocar em a quantidade de parâmetros que uma função deve ter, quantidade de linhas, como ela deve ser escrita, enfim. É um capítulo muito importante. Estarei fazendo aqui esse pequeno resumo, tá? Espero que você assista, espero que eu possa te ajudar e compre o livro. Esse é um livro de cabeceira, você sempre tem que ter ele, sempre tem que estar dando uma revisadinha nele, sempre tem que estar olhando, tá bom? Espero que eu consiga, através desse resumo, abrir um pouco mais a sua visão, como esse livro abriu a minha, e depois você compra e lê as demais páginas, tá bom? Então vamos lá. Funções. Eu separei aqui algumas partes importantes que estarei aqui descrevendo para vocês. Primeiro, as funções elas devem ser pequenas. Funções que são grandes não são funções ideais, não são funções bem escritas. Uma função que tem mais de 20 linhas, conforme o autor aqui ele relata, não é uma função otimizada, uma função bem escrita, né? Ele mesmo diz aqui, eu separei aqui, circulei em vermelho aqui. Primeiro ele fala que a função deve ser pequena, e por último aqui ele fala tem que ter no máximo 20 linhas. E ele, no meio aqui desse parágrafo, ele fala que já escreveu funções de 3.000 linhas. Você imagine só, você ler uma função de 3.000 linhas. É uma função difícil, provavelmente não é uma função que faz apenas uma coisa. A função ela tem que fazer apenas uma coisa e ter no máximo 3 parâmetros. Estarei falando logo em seguida. Vamos lá? Então, recapitulando, uma função bem escrita para você chegar na excelência, você tem que escrever, nós devemos escrever funções de no máximo 20 linhas. Bloco e indentação. Uma função, ela bem escrita, ela tem que estar bem indentada, essa função, né, que facilite a leitura, como fosse uma narrativa. E os blocos de if e else, no máximo 2 linhas, conforme ele fala aqui, tá? Então, o que você faz? Se o if e else, para você não ter mais de 2 linhas, você escreve uma função ternária. O que é uma função ternária? Vou passar aqui para vocês agora, ó. Uma função ternária. Olha só, esse if aqui, utilizando o if e else. Tá vendo? Tem 1 linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas. Né? Agora, olha embaixo, utilizando o operador ternário. Tem apenas 1 linha. Então, isso é um if bem escrito, com apenas 1 linha. Isso é interessante você colocar dentro de uma função para que ela não venha estourar as 20 linhas, conforme recomenda esse livro. Tá vendo aqui? Tá perguntando, né? Se o número for par, seta variável para par. Se não, seta variável para ímpar, né? Que tá ali, mod 2. Mod 2, o que é mod 2 igual a 0? Se a divisão por 2 der 0, é par. Se tiver resto, então não é par, é ímpar. Tá vendo aqui como que facilita? Então, vamos dar preferência para operador ternário. Beleza? Então, parei aqui, né? Bloco de indentação. 4. A função, conforme o livro Clean Code, ela deve fazer apenas uma coisa. Aqui embaixo aqui está bem a fonte até maior que ele colocou, né? As funções devem fazer uma coisa. Devem fazê-la bem. Devem fazer apenas ela. Então, uma função, você colocar ali, vou dar um exemplo bem básico. Consultar
CPFs. Aí nessa função de consultar CPFs, você pega ali, aí consulta CPF, altera CPF, exclui CPF. Então é uma função fazendo 3 coisas. Erradíssimo. Isso não é uma boa prática na programação, conforme o livro Clean Code. Uma função ela tem que fazer uma coisa. Se é para consultar funcionário, vai consultar funcionário. Se é para excluir funcionário, excluir funcionário. Se é para editar funcionário, editar funcionário. Se é para cadastrar funcionário, cadastrar funcionário. Tem que fazer apenas uma coisa e pronto. Próximo. Ler o código de cima para baixo. Regra decrescente. O que ele está dizendo aqui? Um código, uma função bem escrita, ela tem que ser igual um parágrafo. Você vai ler ali, você pega um livro, pega uma história, alguma coisa, você não lê ela de baixo para cima. Você começa a ler de cima para baixo, né? Ainda ele fala que em outras palavras, queremos poder ler o programa como se fosse uma série de parágrafos, cada um descrevendo o nível atual o seu nível atual e fazendo referência aos parágrafos consecutivos no próximo nível abaixo. Então, função bem escrita de cima para baixo. Você tem que bater o olho e conseguir entender o que está acontecendo. Próximo aqui. Parâmetros de funções. Aqui o livro Clean Code ele recomenda. O ideal é não ter nenhum parâmetro de entrada. Tá? Esse é o ideal de uma função que facilita muito na hora do teste, muito. Mas se não tiver como, né, que muitas das vezes não tem como, dá preferência para um parâmetro, ou 2 parâmetros, ou 3. Né? Vamos lá. Depois ele bota aqui, depois vem um monad, que é um parâmetro só, seguido do diad, 2 parâmetros, e depois o triad, 3 parâmetros no máximo. Funções com mais de 3 parâmetros, né, 4, 5, 10, 15, não é ideal, é muito difícil de fazer testes, é muito difícil para debugar esse método, então não é recomendado. Tá? Então, vamos escrever funções de no máximo 3 parâmetros. E aqui já foi, né? Então é isso aí, gente. Tá feito aqui o resumo do capítulo 3 de funções, tá? Espero que eu consiga ter ajudado, né? E repassando aqui, que funções sejam pequenas, que os blocos seus blocos sejam bem indentados, no máximo uma linha ou 2, que faça apenas uma coisa, ler o código de cima para baixo, e no máximo 3 parâmetros a sua função deve ter. O ideal, que ele fala que a quantidade ideal de parâmetros para uma função é 0. Tá bom? Um abraço, espero que eu consiga ajudá-lo no seu crescimento profissional.